E por que que é importante? Porque eu estou à frente do menor porto do mundo. Ei, obrigado aí, caminhão. Esse aqui é o menor porto do mundo. Eu vou mostrar por quê. Bom dia, viajantes aventureiros. Estou aqui em um dos lugares favoritos. Aqui estamos na cidade de Newport, em Oregon, uma cidade da costa do Pacífico. E aqui é o camping do Thousand Trails, que chama Whalers Rest, mas é, né, o sistema do Thousand Trails. E aqui é um dos lugares favoritos porque fica perto da cidade, mais ou menos uns 8 minutos da cidade de Newport. E também tem a estrutura que eu gosto, né? Tem a baia, as baias têm água, esgoto, energia. E daí também tem entretenimento. Tem duas áreas de recreação. Essa aqui é uma delas. Lá embaixo ali tem um pequeno ginásio, depois eu mostro. E eu vou ali ao encontro de uns viajantes aventureiros, os primeiros a entrar em Oregon, subindo para o Alasca. Então vamos lá visitar eles, quer dizer, eles vieram me visitar, né? Porque eu tô aqui parado. Vamos lá dar as boas-vindas a Oregon a eles. Boa tarde, povo! Dá para ver lá fora? Está um sol lindo, maravilhoso? Pois é, as coisas aqui viram. Então mais uma vez aqui no camping da cidade de Newport, em Oregon. Mais uma do sistema do Thousand Trails. Esse aqui é o segundo, vamos falar assim, o segundo camping do Thousand Trails de todo o sistema que eu mais gosto. São só mais ou menos umas 180 baias. Esse aqui se chama Whalers Rest. Tem duas áreas, tem uma área de norte, a área sul. Essa aqui é a área sul. E daí, por ser pequeno, né, então tipo assim, forma uma pequena comunidade. Fica aqui à beira do Oceano Pacífico, tá vendo? Ali já vê o mar. Fica beirando a 101. Daí também tem a cidade de Newport, que fica mais ou menos a uns 15 minutos daqui, para lá que eu estou indo agora. E lá tem muita coisa. A estrada aqui, essa região aqui é onde tem mais coisas para fazer, para passear, dependendo do tanto que você quer andar de carro, né? Então agora eu vou num evento. Lá está o lindo Pacífico. Então para mim ficar aqui 2 semanas, já estou no meu segundo dia. E daí eu vejo os eventos que está acontecendo na cidade. Está tendo uma feira oceanógrafa num lugar de estudos aí de vida marítima. Então é de graça, então a gente vai lá ver. Está fresquinho. Não, está friozinho. O evento hoje, aqui é o centro de pesquisa de Hatfield. Hatfield foi um governador que Oregon teve aí muitos anos atrás. E hoje é um dia de ciências, dia livre ou free, né? Para entrar aqui não é museu. É um centro de pesquisas. E hoje é o Hatfield Marine Science Day. Então, dia da ciência marinha. E é um evento de graça. Então a gente, né, quando tem um evento de graça, obviamente a gente aproveita. E eu acho que era só hoje que ia ter. Então vamos aproveitar e ver o que tem de interessante aí. Daí a gente conversa com cientistas, se tiver curiosidade sobre alguma coisa. Eu não vou saber traduzir o nome de nenhum deles, né? Mas aqui, ó, todos esses tubarões são aqui da costa de Oregon. Nunca vi um tubarão? Porque obviamente, né, eles são difíceis de serem vistos, a não ser se você estiver dentro da água. Mas tem tubarão aí que eu nunca ouvi falar na vida. Olha que legal, essa oportunidade, quando esse centro de pesquisa está aberto, você não pode vir aqui nos bastidores. E aqui é os bastidores dos estudos dos professores e cientistas. Ele estava explicando sobre o peixe, ele chama rockfish, são os peixes que vivem nas pedras. Vida marinha. Interessante, né? Não é uma oportunidade que você tem quando você está ali na praia, fica vendo os peixes, os pescadores, e quer saber mais a respeito dos peixes, não tem para quem perguntar, né? Aqui tudo que você perguntar, os caras sabem até, né, quantos ossos tem, quantos anos vive e tudo mais. Legal, né? Isso que eu recomendo a todos vocês. Quando estiverem viajando, foram numa cidade assim pequena, ficar uns 2, 3 dias, procure todas as atividades, as feiras, principalmente em fim de semana, né?
Aqui tem umas coisas interessantes. Não vou precisar passar tudo para vocês, né? Que é claro que isso não vai interessar muitas pessoas. Mas estava lá o pessoal tem uma faculdade aqui, estava explicando sobre os programas que eles oferecem em oceanografia. Daí tem um programa aqui para você aprender a pilotar barcos desse porte. Um monte de coisa interessante. Então aqui tem os peixinhos que você pode colocar à mão. Então essa aqui é uma outra sala com mais cientistas. Eu acho que o mais interessante é o pessoal dessa NOAA, que eles entrevistam. Eles fazem pesquisa sobre mudanças climáticas, também pesquisa sobre a vida marítima, né? Então um monte de coisa interessante. E aqui tem um monte de peixe cheirando álcool. Aren't you guys getting drunk with all the alcohol smell? Oh, that's the hand sanitizer. Yeah, there's no preservatives. These are Oh, okay. all natural. And this is a little sharp. Yep. So Okay. she's trying to get an idea Cool. of like what they're eating. All right. That is a grenadier. Então deve ter um monte de coisa interessante aqui para ver. The biggest ones I've seen. Interessante. Ele estava me explicando a respeito desses dardos, né? Que vai... Olha o tamanho disso aqui. Que você, se você estiver fazendo uma pesquisa e precisar, né, marcar uma baleia e deixar para o satélite, né? Ele disse que isso aqui transmite a posição para o satélite. Isso aqui vai no corpo da baleia. Olha o tamanho disso aqui. Mas ele mostrou a dimensão disso aqui comparado com quase uma cabeça do alfinete, né? Comparando a dimensão do que a baleia ia sentir, né? E daí que tem vários modelos. E daí eles vão tipo assim com uma espingarda, revólver. Tem um desses sensores aí que marca a profundidade, quanto tempo ficou debaixo d'água e tudo mais. Muito interessante. Alright, thank you. Eu vou trabalhar com eles. Depois de ele me mostrar os dardos, daí do lado ali tem um lugar onde é que você pega uns dardos com imã e daí você pratica numa tela com o vídeo andando. Eu acertei 2. Vou trabalhar com eles. Daqui a parte científica da parada aqui. Todos os aparelhos mecânicos aqui que se usam no oceano em pesquisa. Nossa senhora, é muita coisa. Era das 9 horas da manhã às 4 da tarde. Realmente deveria ter vindo aqui pelo menos ao meio-dia, se eu quisesse ver tudo. Boa tarde, povo. Estou entrando aqui. E aqui na Bay, aqui tem um farol muito famoso por causa do filme Anel. Ring, The Ring. Aqui Oregon é uma área que se faz muitos filmes, principalmente filme de terror. Porque durante o outono, se você ver como é que fica aqui tudo cinza, tudo escuro, chovendo, daí dá pra fazer uns filmes de terror legal. Tem bastante filme de terror que foi feito por aqui. Um deles é esse do Anel. Então, olha, isso aqui teria que pagar. Se fecha às 5 horas, agora já é 4. Mas, se você tem o passe, aquele America the Beautiful, que é esse daqui, inclui, mas acho que eram uns 2.000 parques e outras coisas que muita gente não sabe, né? Pensa que só nos parques nacionais que pode usar esse cartão. Mas tem muitos outros lugares. Eu tenho a cadeirinha de roda aqui, porque uma vez eu fui no parque, lá em New Mexico, o ano passado, retrasado. E daí eu pensei que o meu tava válido ainda, e daí não era mais válido. Tinha já expirado. Daí eu falei pra mulher, eu pensei que comprei isso ano passado, mas já expirou. E daí eu falei, quais as opções, né? Daí ela pegou e falou, você tem alguma doença? Daí eu falei, não, eu tenho pré-diabetes, né? Uma coisa comum que não é diabetes ainda. Ah, então tá. Então você é, como é que fala? Desabilitado? Não, é handicap. Daí ele me deu esse cartão eterno que não precisa pagar nunca mais. É só não perder ele, né? É isso aí. Então vamos lá ver o farol. Mas eu venho mais aqui para ver as, como é que fala? Os passarinhos. Está aí a ilha de Moesco do filme, mas não tem nada a ver com uma ilha, viu, gente? Isso aqui não é ilha, não. Então aqui, vou explicar para vocês na hora que chegar ali.
Ventando só um pouquinho, viu, gente? O carro chacoalha. Parece que tem um monte de gente chacoalhando o carro. Vai estragar o passeio, mas não tem problema. Tenho mais 10 dias aqui que vai dar pra voltar. Ó, a imagem do filme é idêntica a essa daqui. Obviamente sem os carros, né? Então essa aqui é a Ilha Misteriosa de Moesco, onde a Rachel, ela se aventurou para saber mais a respeito da Anna Morgan, do passado da Anna Morgan. Para quem conheceu ou assistiu o filme, né? Daí esses detalhes vai ser importante. Então aqui chama Yaquina Head Lighthouse. Fica aqui em Newport, em Oregon. Tem essa escadaria aqui que vai até lá embaixo. O que eu gosto de vir aqui é para ver os pássaros, porque está na época da reprodução, né? Primavera. Então você vê vários tipos de pássaros aqui. E o pessoal vai lá e vê a vida marinha, né? Às vezes tem umas focas que ficam aí deitadas na areia também, ou nas pedras. Vocês não estão entendendo o vento que está aqui. O vento te joga para trás. Se tivesse uma peruca, já estava lá no dentro do mar. Ai, ai. Tem horários. Esse vento aqui tá bravo. Tem horário que você pode subir até ali em cima. Tem que ver lá na plaquinha. Agora já é 4h30, fecha às 5, o parque ainda tá cheio. Duvido que as pessoas vão sair daqui até às 5, né? Mas é para fechar às 5. Então aqui, apenas de ser mais uma, como é que fala? Mais uma lighthouse, mais um farol, que tem vários aqui em Oregon. É uma área muito bonita para se visitar. Olha a vista que a gente tem ali na cidade de Newport. Se ficar atento aí, possivelmente pode até ver uma baleia nadando por aí. Tem uma caminhada que você vai na praia até ali embaixo. Vamos chegar ali. Meu, não dá. O vento te empurra. O vento te empurra, tipo assim, sai daqui. Meu Deus, por que você tá tanta ventania assim? Ó, já vi muitas vezes aqui, mas com esse vento eu não me lembro. Você tá andando assim, o vento bate numa perna, joga, que quase faz você tropeçar. Tá ali que ficam os pássaros, né? Só que tá bem vazio. Na época da reprodução aí são milhares e milhares de pássaros que você vê nessa pedra aqui, inclusive o puffin. O puffin que eu ainda nunca vi, mas ele vem aqui se reproduzir. Ontem naquela exposição que eu fui, daí eles falaram que costumam eles vir no verão, né? Mas eles que já acharam alguns aqui nessa época, agora, né? Tá aí, gente, a famosa Yaquina Bay Lighthouse. Pois bem, estou aqui no centro dos velhinhos, dos idosos. O pessoal depois do almoço, né? Eles ficam jogando baralho. Tem outras atividades aqui. O lanche foi só... O pessoal come rapidinho, meia hora já tá todo mundo foi embora. E daí, ó, tem jogo mais sério de dominó. Ou seja, tem um monte de eventos interessantes aqui. Você pode fazer as atividades aqui, né? Tá vendo? Tem o bazarzinho deles aqui, onde que eles vendem. Onde eles vendem algumas coisinhas feitas por eles, para arrecadar fundos aqui pro Centro dos Idosos. É bem interessante conhecer esse pessoal. Então tem o calendário do mês. Então todo mês muda. Daí se você não é local, daí você paga R$3,50 para participar das atividades do dia. Pode ser classes de fotografia, dança, seja lá o que tiver no calendário. Esse aqui de Newport é bem mais ativo do que os outros que eu visito lá em Seaside ou lá em Florence. Esse aqui eu lembro que tem bastante atividades, bastante classes também. Então é bacana. E também tem as refeições, né? Que você faz uma doaçãozinha aí de $3,50, mas o que vale a pena para mim é ficar aí conversando com os velhinhos. Eles dão muitas dicas, contam histórias de vida, é bem bacana. Do outro lado da rua tem um outro centro esportivo,
Então é bem conveniente, né? Porque às vezes tem aula, por exemplo, de natação, tem uma piscina bacana, grande aqui. Então aqui é o centro de atividade dos idosos 60 a mais. E aqui já do outro lado já tem esse centro de atividades aqui para fazer esportes, tem basquete, tem um monte de quadra legal aqui para você passar o dia também. Também tem uma taxa, obviamente, né? Essa linda água esverdeada, azulada, fica até difícil de falar a cor. Mas aqui estamos no parque que se chama Rocky Creek, beirando aqui a estrada 101, né, os carros passando ali. Mas é aqui que eu costumo ver as baleias. Eu vou um pouco mais à frente ali na cidade de Depot Bay, onde também é um lugar popular para se ver, e tem um mini museu, e daí tem pessoas que dão informação das contagens das baleias e tudo mais. Mas às vezes aqui, porque elas passam aqui, né? Então em direção ao Alasca e no norte, e por aqui mesmo, aqui embaixo, aqui assim você costuma ver as baleias. Às vezes estão paradas comendo, que ali tem aquelas plantas, umas partes mais escuras aí são os kelps, que é aquela planta marítima, né? E daí eles ficam aqui rodando. Eu já vi alguns sea lions aí, focas, leão marinho. Eles sobem e descem, mas até agora nenhuma baleia. Tem que ficar bem atento e tem que ter paciência, né? Porque é natureza. Podem estar por aqui subindo ou podem não estar. E daí às vezes você vê 3, 4 juntas paradas aqui comendo. Então tem que ter paciência, né? Só que tá um tempo agradável, mas também tá um ventinho chato e frio. Então não vou ficar aqui muito tempo. Bem-vindos a Depot Bay, aqui na estrada 101. Depot Bay é uma população aproximada de 1.400 habitantes, muito turística. Eu esperei segunda-feira para vir aqui, pensando que ia ser o único vagabundo que ia estar aqui passeando, né? Mas não, tem mais. Olha aí, tá lotada a cidade. Cidade pequena, né? Praticamente a atração aqui, a tentação, né? Essas lojas aqui. Vocês que vêm aqui pela primeira vez têm que experimentar a saltwater taffy. Não é salgada, né? É doce. Mas é uma coisa que é muito popular em praticamente em todas as cidades praianas tem essa taffy. Então, o que temos aqui? Uma das coisas mais famosas que tem aqui em Depot Bay é a visitação às baleias. Elas passam aqui. Então tem um centro de visitação às baleias aqui. E daí você pode ficar olhando e ver se avista alguma. Tem gente que fica aqui fazendo a contagem. E daí eles avisam, falam, olha, a gente contou 2 hoje, 3 hoje. E mostram onde é que estão as baleias. E aqui, a coisa mais importante. E por que é importante? Porque estou à frente do menor porto do mundo. Ei, obrigado aí, caminhão. Esse aqui é o menor porto do mundo. Eu vou mostrar por quê. Então não é porque que você é da região ou mora aqui, né, que você fala, não, na minha cidade é o menor porto do mundo. É porque realmente é o menor porto do mundo. Eu vou colocar as medidas para vocês verem, mas essa é a entrada. Aqui é onde que os barcos ficam ali no harbor. É uma coisa de louco. Eu já vi vários vídeos mostrando quando isso aqui está em alta. O mar está revolto, né? E saem os pescadores ali, ou a guarda costeira. Daí eles têm que entrar nisso aqui. Tem que ser craque. Tem que ser muito bom para não se esborrachar nessas pedras aí. Eu vou ver se acho algum mini vídeo ou algumas fotos mostrando como é que fica isso aqui quando o mar está revolto. Mas é um atrativo aqui da cidade. E o outro, como eu disse, é aqui o centro de visitação às baleias. Tem um rapaz lá dentro, vamos ver como é que está a contagem das baleias. Então, como aqui é um dos pontos, daí fica o pessoal observando, todo mundo, onde é que tá a baleia, onde é que tá a baleia, onde é que tá a baleia? Cadê a baleia, cadê a baleia? Elas ficam por aqui, papando. E é bacana que sempre estão, nessa época, sempre estão com os filhotes, né? Que eles vão lá no México procriar e daí vão lá para o Alasca. Tem que ficar muito atento, né? É difícil de ver porque você só vê tipo assim aquele sopro, né? De respiração jogando água para cima.
e daí tem que tentar ficar seguindo, né? Porque o ângulo aqui é meio complicado. Mas tem os lugares mais altos onde dá pra ver melhor quando elas estão por aqui. Tem as baleias residentes, né? As baleias cinza. Elas ficam o ano inteiro por aqui. Lá naquele outro parque que eu estava no Rocky Creek, lá sim eu já vi bastante. Agora aqui, que fala que é o centro de visitação, nunca vi. É até engraçado, né? Daí fica o pessoal todo ali parado, avistando ou tentando achar. E daí tem os pesquisadores e também tem os voluntários que ficam de binóculos e ficam alertando quando acha uma ou outra. E tem passeios aqui que saem também para passear. Passeio que sai para passear, que legal. Tem passeios aqui que você sai, que paga um barco e ele já sabe onde é que estão as baleias, né? Claro que não é 100% garantido, mas ele já tem uma ideia. E daí quando um barco avisa outro, daí eles vão lá na direção das baleias. Outra coisa interessante que acontece aqui é quando o mar está mais revolto. A gente chama o King Tides, ou são as ondas rei. Daí as águas batem nessas pedras aí e voam na estrada. É uma coisa assim incrível. Isso costuma acontecer várias vezes durante o ano. E daí dá uma molhação ali. O pior é quem fica observando que quer tirar foto leva o maior banho de água gelada, né? Olha aí que legal. Aqui tá mostrando a contagem, tá? A porta tá fechada. Olha que alguém viu o pé grande dia 26 de março. Aqui, ó, hoje foram vistas 3 por enquanto, né? Ontem 6, então o mês inteiro 24 e o ano inteiro 56. É, tá pouco. Quando eu vim aqui, não lembro se foi ano passado, retrasado, não aqui nessa área, mas ali no outro parque, só eu contei umas 15. Estranho. E é época, né? Eles falam que fim de março já é para ter as baleias, mas estão atrasadas ou estão com preguiça de subir para o Alasca ainda. Queria aproveitar o México um pouco mais. Para quem tem curiosidade de preços, está aqui, ó, Trader Winds. É uma companhia famosa que tem aqui. Então 5 horas para sair pescar, 95. Bom, adulto $100. Eu já fiz isso aqui 3 vezes com meu sogro, que adora pescar. Vale a pena, você sempre pega peixe. Agora se você quiser pegar halibut, pelo amor de Deus, $425. Daí não dá, né? Daí se você quiser ver as baleias, né, no barco, $30 para adultos, 20 para criança e special rates, deve ter algum desconto para outras pessoas aí, tipo militar, coisa e tal. É bem carinho, né? Mas, né, se é uma experiência uma vez na vida, outra na morte. E olha até que interessante, agora que eu vi isso aqui, ó. Tem uma placa aqui de Oregon, uma das opções, né? É ter a baleia, olha, ó. Tem a placa com a baleia. Então a mulher ali, né, que é do próprio serviço aqui de charter, de aluguel para fazer os passeios, ela falou que ela recomenda julho. Que julho ela diz que tem as baleias locais que vivem na região, então elas estão aí comendo, e daí também tem as migratórias. Então é isso aí, ó, sugestão da própria mulher aí que trabalha aqui. E se você vier aqui em junho, julho, na época de férias escolares, fim de semana, se tiver um tempo assim, esquece de achar lugar para parar, viu? Tem que subir lá para cima ou parar bem longe, porque aqui você não vai conseguir lugar não. Vamos ver se tem mais uma tentativa. 3 lugares aqui para comprar chocolate, sorvete e taffy. Vamos ver a última tentativa aqui para ver se tem alguma coisa que não tem açúcar. Esse lugar aqui é muito gostoso para passear, né? Quando você faz o caminho da praia aqui, você tem que pensar bem todos os lugares que vai parar, que é muita coisa. Pode sim, para andar 2 horas aí, você pode parar umas 6 vezes. De tanta coisa legal que tem para ver no caminho. Aqui é 101, tem várias atrações e essa aqui é a tigela do demônio, o Devil's Punch Bowl.
Tem um jeito de descer ali, eu já vejo gente descendo ali, já vi gente entrando ali dentro desse negócio aí, dessa tigela, só que eu nunca vi por onde. Ou seja, eu não me arriscaria, obviamente, né? Porque a gente nunca sabe o que a maré vai fazer. Mas esse aqui é um outro lugar popular que tem aqui na praia para vocês conhecerem. E a costa toda aqui de Oregon tem umas partes onde é que tem mar, praia, né? E tem outros lugares que é mais montanhoso assim. Ou seja, tem para tudo quanto é gosto. Todo pessoal que vem de Washington, por exemplo, sempre fala que a nossa costa é mais bonita que a deles. E é verdade, porque aqui tem uma variação de topologia, com as praias, com as montanhas, vários pontos de avistar. Olha, agora proibiram drone, eu já voei o drone aqui em cima uma vez. Ups, mas já foi, né? Então daí tem essa área aqui que você pode descer, tem as residências ali, tem umas áreas de acesso público para você descer na praia. Mas o principal aqui, a atração, é realmente esse punch bowl, essa tigela. Não é nada super espetacular, mas é um ponto turístico aqui da praia de Oregon. Para quem quiser conhecer tudo, aqui é uma parada. E tem outra mais pra frente ali, que eu não vou, que também é interessante, que é uma entrada de água, onde é que forma tipo um geyser. Então esse é outro ponto que tem aqui para parar na estrada. Mas quando não está ventando, obviamente, o que agrada essa área aqui, que você fica vendo o mar bonito, tem umas mesinhas de piquenique, então é legal para dar uma parada para fazer lanche. Aqui é o parque, é um dos parques, né, estaduais, então diz ali que precisa ter aquela etiquetinha lá de uso dos parques aqui de Oregon, mas é tipo da coisa, né, você vai ficar pouco tempo, pode ser que dê sorte, pode ser que tenha azar. Como eu tô sempre aqui na costa, nos parques daqui do estado, então eu já tenho meu passe anual. Mas para quem está visitando, tem que pensar, né, se vai valer a pena arriscar, só dar uma paradinha para tirar uma foto, ou ficar parado aqui contemplando a beleza do mar e do punch bowl. Está tendo, olha meu prato, 2 tacos gigantes. Está tendo evento aqui hoje. Eu sempre quando venho nas cidades eu vejo o que está acontecendo, né? E daí está tendo um evento hoje das 5 às 7h30, onde está tendo várias mesas ali dos serviços comunitários da cidade, né? E falou free food. A gente não vai recusar, né? Uma comida grátis. Então aqui eles fizeram uma comida mexicana, uns tacos. And those nice ladies made all this for us. E daí eu tô sendo até o primeiro a pegar a comida aqui, porque ninguém sabe. Ou seja, se sabe, não estão entrando aqui. Então tem aquele pessoal ali fora, depois eu vou mostrar. Esse vai ser o fim do vídeo do dia, né? Acho que eu vou ter que comer aqui mesmo. Então a comidinha tava boa, daí eu vou dar uma passeada aqui nas mesas. É um evento que mostra e fala sobre os serviços para a comunidade aqui de Newport. Alguns são serviços estaduais, né? Tipo aquele serviço 211, por exemplo, mostrando na mesa ali. É um serviço que funciona nos Estados Unidos inteiro. Se precisar de ajuda, por exemplo, médica ou qualquer coisa, precisa de alguma ajuda, né? Crise, um monte de coisa. Aí você liga para esse número 211 e daí tem uma lista de serviços que eles oferecem. Então, é legal, porque tem muitas coisas aqui também que eu nunca vi, não conheço, então a gente vai, aproveita e aprende. Então essa é a dica. Quando você estiver viajando, ficar mais de um dia numa cidade, ou até mesmo um dia, dá uma olhadinha nos eventos acontecendo na cidade, porque pode ser coisa que agrega, né? Principalmente eventos que acontecem na biblioteca, por exemplo. Às vezes tem assinatura de algum livro, às vezes tem cinema de graça, tem um monte de coisa bacana para conhecer e participar um pouco dos acontecimentos e da comunidade onde você estiver passeando, né? Então vou passear ali, vou ver se acho alguma coisa interessante. A comidinha foi boa. E é de graça também. Mas não me arrependi de vir. Fiquei sabendo um monte de programa de saúde. Uma coisa que eu não sabia lá, a gente fala do tsunami, né? E aqui é na praia, então daí a mulher lhe explicou do Departamento de Educação que não tem nenhuma escola aqui desse condado, né, de Lincoln, que fica na área de tsunami. E agora
Agora estamos aí assistindo um show lá, chegando perto de casa. O grupo tocando música peruana e boliviana. Olha aí que dia sensacional. Aproveitei, fui almoçar com os velhinhos, fui fazer uns passeios turísticos e no final vim aqui no centro de atividades, onde estava tendo essa feira de informações para serviços públicos. Aprendi um montão, que é uma coisa que eu não sabia, coisa que eu já sabia e tinha mais perguntas a respeito. E agora a gente vai para casinha, né? Porque agora está começando a ficar frio. Olha que bonito, ó, fica as flores aqui, esqueci o nome dessa planta, mas ela fica muito bonita nessa época, primavera. Todas as árvores, as cerejeiras ficam cheias de flores. Olha que bonito que fica isso aqui. Precisa bater um solzinho, né, para ficar mais bonita, mas tá bonita. Muitas árvores ficam floridas, 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 mas em questão de uma semana cai tudo. Então, ó, outro lugar para vocês tomar banho, dicas do Little Max. Para vocês aí que não tem uma estrutura de banho no seu motorhome ou Kombi, seja lá o que for, esses centros de atividades, principalmente os aquáticos, tem piscina aí, eles têm banho aí também, né? Então você paga uma diária, que tá $6 a diária, para você fazer as atividades, se estiver jogando futebol, basquete, seja lá o que for. Tem umas aulas a mais que você tem que pagar, se for umas aulas diferenciadas, mas tudo que tiver aí para você fazer, peso e tudo mais, né, você pode fazer aí com essa taxa que você paga. Então, fica a dica aí. Se você não tem um lugar onde que você pode ir tomar banho, por exemplo, aqui não vai ter Planet Fitness, não tem, né? Eu sei que não tem. Então daí você pode procurar um centro de atividades, porque sempre tem, praticamente em todas as cidades. Pode não ter piscina, mas tem um ginásio para jogar basquete, umas coisas mais básicas. Então é isso. Terminando o dia aqui, agora vamos nos esconder lá na casinha, porque tá frio. E daí amanhã tem outra atividade aí, que também não sei o que é, mas né, para ter o que fazer, eu vou vir aí conhecer o que é o negócio de... Vai ser aqui também, negócio de café, eu não li direito, mas eu vou vir aqui também participar. Então é isso aí, deixa o vídeo por aqui e vai ter mais vídeos aqui de Newport. Boa noite!